Conheça o consultório do Dr. Gustavo Belosi, seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. Pessoal, tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência na clínica do Dr. Renato Deogildes e dizer que eu tô muito feliz com o meu resultado, mudou muito a minha vida, nunca é só sobre estética, né? Mudou muito a minha autoestima e minha vida como um todo. Então, muito obrigada, Dr. Renato, e a toda a equipe, fui muito bem recebida e tô muito satisfeita com o meu procedimento. Explore o perfume das flores. Conheça as 4 fragrâncias da linha Boutique em Flores da Aromatique Viçosa. A flor de figo, a peônia, a lavanda e orquídea baunilha são os aromas do outono para deixar sua casa, carro e escritório extremamente perfumados. Boa noite. Gente, meu nome é doutora Patrícia Lima, titulada pela Brenda como caçadora de faraó. E a Brenda me convidou para apresentar o programa dela. Brenda Pode, um encontro e tanto. Gente, que responsabilidade, né? A gente tem umas amigas que faz uns desafios pra gente que eu vou te falar. Muito difícil estar aqui nessa poltrona na posição de Brenda, tá? Muito difícil isso, mas vamos lá, porque hoje eu estou com uma convidada muito especial. Minha afilhada de casamento, é claro que eu vou falar isso, né, gente? Doutora Paola. Convidei a doutora Paola, minha amiga, advogada, referência em direito do trabalho na comarca de Viçosa e região, né, amiga? E aí eu vou falar com mais intimidade com ela, gente, afinal de contas, sou madrinha dela, né? Fazer o quê? E a doutora Paola eu convidei para falar um pouquinho, Paola, sobre assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Isso mesmo. E eu quero te agradecer o convite. Eu, assim, é claro que a gente tem uma relação carinhosa, de amizade, de longa data, mas eu me sinto honrada por você estar aqui hoje, nessa noite conosco aqui, falando de um tema que é tão importante, né, para quem está nos assistindo. Exatamente. Boa noite para quem nos assiste. Eu agradeço aqui a Patrícia, não vou chamá-la de doutora em razão justamente da nossa amizade, né? Agradeço a Brenda também, né, ao canal aí que traz tantas informações pertinentes, leva para o público tudo quanto é tipo de informação de várias áreas, e agradeço todo o carinho, a confiança também no meu trabalho, viu, Patrícia? E vamos falar sobre esse tema que realmente é muito pertinente, é comum. Sim. E muitas vezes as pessoas não tem conhecimento de como que acontece, o que é o assédio sexual, o que é o assédio moral, como se caracteriza isso no ambiente de trabalho, o que a pessoa, a vítima, deve fazer, né? Então, realmente é um tema de extrema importância. Espero poder levar as informações aí para o público que nos assiste. Sim, eu acho que o público tem muita dificuldade de identificar. O que é, Paola, o assédio moral e o assédio sexual? Justamente, as pessoas têm muitas vezes dificuldade de entender e também de identificar que estão passando por essa situação no ambiente de trabalho. Às vezes por falta de informação, sim, às vezes por achar que aquilo é normal acontecer naquele ambiente de trabalho. E aí nós temos que pensar também na cultura da empresa, que tem que estimular ali um ambiente de trabalho saudável. Então, o assédio moral, ele é uma conduta, não é uma conduta isolada, sim, mas ele é uma conduta que ela precisa ser repetida,
onde o assediador, através de ações ou também omissões, ele tem o intuito de diminuir, de denegrir um colega de trabalho, tá? Através de gestos, muitas vezes de palavras, mensagens. E a intenção dele ali justamente é diminuir, acabar com a autoestima daquele trabalhador, daquele colega, né? Enfim. E o assédio sexual, ele se caracteriza por aquelas importunações de cunho sexual no ambiente de trabalho, que também se dá através de palavras, gestos e até mesmo toques, né? Então, as pessoas, de fato, têm dificuldade. Então, eu gosto muito de dar exemplos, porque as pessoas, quando a gente situa e dá exemplos de situações, elas muitas vezes identificam que aquilo ali é um assédio moral ou um assédio sexual. Sim. Então, por exemplo, a gente pode ali falar um assédio moral. É uma conduta que geralmente o superior hierárquico, ele se utiliza daquela situação para cometer o assédio moral para com aquele colega de trabalho. E também, muitas vezes, ele, em razão do cargo que ele ocupa, ele gera essa situação porque ele fala: fulano, ele é meu subordinado, ele não vai fazer não vai sofrer as retaliações ali, mas não vai, de nenhuma maneira, me denunciar, não vai tomar nenhum tipo de atitude, né? Ele então, fica com medo, né, de tomar uma atitude, porque é o chefe dele. Justamente, é o chefe, porque as pessoas pensam também que o assédio moral e sexual, eles só são produzidos por um superior hierárquico para com seu subordinado. Sim. E não necessariamente isso ocorre. Isso pode se dar entre colegas sem nível hierárquico e também da maneira inversa, do subordinado para com o seu superior. Então, é importante também essa informação. Então, assim, o assédio moral, muitas vezes, ele acontece quando o trabalhador ele é ignorado no ambiente de trabalho. Sim. Convocam, por exemplo, todos para uma reunião, excluem. A opinião dele nunca é levada em consideração. Brincadeiras sobre a vida pessoal da pessoa com o intuito de denegri-la no ambiente de trabalho. Isso é assédio moral. Dar tarefas impossíveis ou metas impossíveis de serem alcançadas. Isso são alguns exemplos de assédio moral no ambiente de trabalho, né? Tem também aqueles chefes, muitas vezes, que na frente dos demais colegas têm a intenção justamente de cometer o assédio e fala para a pessoa: eu não sei como você conseguiu trabalhar aqui. Como que você chegou nesse cargo? Você não tem competência. Você é burro, olha o que você fez de errado. Que ignorância. Então, estou utilizando esses termos que geralmente são os termos que nós vimos, o que chega pra gente, né? Que a gente está acostumado a lidar com esse tipo de situação. E tenta prejudicar muitas vezes aquela pessoa no ambiente de trabalho. Chega para o próximo e fala mal, comenta com outro superior: essa pessoa não tem competência para estar ali, vamos demiti-la, vamos mudar de cargo. Então, essa mais ou menos são as características do assédio moral, as atitudes do assediador. O assédio sexual, por sua vez, ele é um pouquinho diferente, porque a conotação, a intenção é justamente sexual. Sim. E as pessoas imaginam que o assédio sexual, ele necessariamente tem que ocorrer dentro do ambiente de trabalho, dentro do local de trabalho. Mas não necessariamente. Pode ocorrer em virtude, ela precisa ocorrer em virtude do trabalho. Então, por exemplo, no intervalo entre a jornada, que a gente fala que é o intervalo para repouso e alimentação, em caronas, em festas, confraternizações da empresa, pode acontecer o assédio sexual. Então, o assédio sexual, gente, não necessariamente quer dizer que é o toque, que é o beijo, que é você tentar agarrar a pessoa à força. Ele pode se dar através de palavras, de gestos. A pessoa às vezes balbucia, ela fala: olha, fulano passando aí, que delícia. São esses os termos que o assediador muitas vezes usa, ou lá em casa, né? Isso causa um constrangimento para a vítima. E muitas vezes a pessoa chega realmente com cantadas, né? E também através de toques.
sempre quando vai conversar com a pessoa, toca na cintura, toca na perna, vai trazendo um certo desconforto para aquela vítima, né? Você está dentro de um ambiente de trabalho, é um ambiente ético, respeitoso. Então, você tem que saber lidar naquele ambiente de trabalho. Então, o assédio sexual muitas vezes acontece com essas pequenas atitudes, elas vão se caracterizar no assédio sexual e não necessariamente você tentar agarrar a pessoa, né? Mas temos casos, sim, de, infelizmente, a pessoa tentar beijar a outra, né? Tocar, mas não necessariamente necessita do toque. Pode se dar através de olhares maliciosos também, mensagens, né? Então, essas coisas muitas vezes acontecem nas entrelinhas. Acontece muito no ambiente de trabalho e as pessoas às vezes demoram a perceber que estão sendo assediadas, seja sexualmente ou seja moralmente, por falta de informações e de conhecimento sobre o assunto. Pessoal, se você está assistindo essa live, olha só, a doutora Paola é referência em direito do trabalho. Manda, convida, chama para assistir a live todo mundo que você sabe que trabalha. Porque todo mundo trabalha, né, gente? A maioria da população trabalha. E olha a riqueza de informação que ela nos trouxe, né? Não é as vias de fato, não é a pessoa ser abraçada, ser beijada, né? Um olhar, às vezes, igual você falou, que delícia, ela em casa. Às vezes você passa, a pessoa faz aquele gesto, dá aquele olhar que não é um olhar de respeito, né? E isso configura um assédio sexual. Até muitas vezes comentários sobre a virgindade, sobre a vida sexual e pessoal da pessoa. Isso pode ser caracterizado. O assédio moral também, comentários sobre a vida pessoal da pessoa. E aquela ali, ela tem muitos problemas em casa. Isso também caracteriza, dependendo do caso, o assédio moral ou o assédio sexual. Lembrando que nós estamos aqui dando características, generalizando a situação, mas, obviamente, cada caso ele precisa ser avaliado isoladamente. E o assédio moral, ele não se caracteriza por um fato isolado, doutora Patrícia. Sim. Ela tem que ser uma conduta reiterada. Então, um simples fato isolado de, por exemplo, muitas vezes chega, né, pra gente, caso de uma pessoa falar, olha, eu sofri tal situação no ambiente de trabalho, mas foi uma única vez ou duas vezes. Sim. Isso não vai ser considerado pelo judiciário como um assédio moral. Então, o assédio moral, ele tem essa característica de ter uma conduta reiterada, repetida. Diferente do assédio sexual, que se for através de gestos, de palavras, de conotações sexuais, talvez necessite, né, dessa questão da repetibilidade. Mas, por exemplo, obviamente que se um colega chegar e tentar agarrar, beijar, ali já caracterizaria um assédio sexual. Não necessitaria ali, nesse caso, ser repetido. Diferente de palavras e gestos, olhares maliciosos, aí sim dependeria ali de ser uma situação gradativa, né, contemporânea, para ser caracterizada. Doutora, você já vivenciou na sua trajetória, né, profissional o assédio moral ou sexual em alguma situação no ambiente de trabalho? Patrícia, eu, há muitos anos atrás, antes de me formar em direito, hoje eu posso falar nisso com mais tranquilidade, com mais clareza. Eu vivenciei uma situação de assédio moral, eu particularmente, Paola, era uma empresa em que eu trabalhava e olho para trás com gratidão, mas hoje eu entendo que eu vivi uma situação de assédio moral. Era um ambiente de trabalho competitivo, em que se exigia muito metas e existia uma pressão muito grande naquele ambiente de trabalho e que havia obviamente, uma pressão que a gente acaba se fazendo em razão. Eu preciso desse trabalho, eu preciso de emprego e me submeto àquela situação, mas você muitas vezes não enxerga que é um assédio moral. Sim. Então, muitas vezes você é ignorada no ambiente de trabalho, né, porque você não bateu meta, ou é chamada a sua atenção na frente dos demais colegas. Então, passei por essa situação e eu só pude enxergar isso muitos anos depois, quando eu me formei em Direito, me especializei em Direito do Trabalho, que eu, de fato, vivi uma situação de assédio moral e que isso acabou acarretando, na época, na síndrome de burnout, ou burnout, como muitos dizem, né?
que é justamente o quê? Consequência do assédio moral, e eu ia para um ambiente de trabalho carregada, com medo. Muitas pessoas têm sudorese excessiva, crise de dor de cabeça, depressão. Muitas chegam até a questão do suicídio. Então, no meu caso, houve ali a perda muito grande da capacidade laborativa, né? Sim. Eu tive ali uma queda muito grande produtiva. Tinha crises de dor de cabeça, crises de choro. Eu tinha essa sudorese excessiva e eu chegava no ambiente de trabalho, eu travava. Mas na época, infelizmente, eu não soube identificar, não tinha informação adequada. Sim. Mas eu passei a vivenciar essa situação de assédio moral e eu posso falar aqui com propriedade que eu não desejo para ninguém. Realmente, o ambiente de trabalho sadio, ele é fundamental para qualquer trabalhador, inclusive para a empresa. Porque hoje nós temos aí as redes sociais, né? Sim. Em que as pessoas expõem isso, né? De uma maneira muito ampla, alcança um público muito grande. Sim. E isso traz uma negatividade, uma visão das pessoas para com aquela empresa muito ruim. Uhum. E pesquisas, inclusive, apontam que pessoas prefeririam trabalhar num ambiente onde ocorreu um furto, uma situação de fraude financeira, do que num ambiente onde ocorreu um assédio moral ou um assédio sexual. Sim. Então, a negatividade para aquela empresa perante a sociedade, a reputação da empresa realmente fica muito manchada. Sim. E também, muitas vezes, as mulheres, que o assédio sexual e o assédio moral não necessariamente ocorre somente com a mulher, tá? Então, muitas vezes, temos pesquisas que apontam que 47% das mulheres já vivenciaram uma situação de assédio sexual no ambiente de trabalho, mas apenas 5% denunciam. Então, é um número muito pequeno de pessoas que denunciam. Sim. E ali a gente tem que entender o porquê. É porque não sabem que vivenciaram aquela situação? É porque não tem uma política interna na empresa que abrace aquela situação, que fale, eu vou investigar aqui com imparcialidade se de fato aconteceu ou está acontecendo um assédio sexual e moral aqui no ambiente de trabalho, né? Você precisa punir o assediador e entender aquela situação para que ela não volte a acontecer. Uhum. Muitas vezes o empregador ali, ele tampa o sol com a peneira. Exato. Para evitar comentários sobre o assunto, e fica aquele funcionário ali no ambiente de trabalho que muitas vezes vai ser afastado, né? Não vai produzir, acaba afetando os demais colegas, o ambiente de trabalho também. E ali, dependendo da situação, aquele empregado vítima, ele pode procurar uma orientação jurídica e, dependendo do caso, ele pode ajuizar uma ação trabalhista pedindo a rescisão indireta do contrato de trabalho, que nada mais é do que como se o empregador estivesse cometendo uma falta muito grave. Sim. Vai ser declarado pelo juízo, e aí aquele trabalhador, é como se ele estivesse sendo demitido, ele recebe todas as verbas rescisórias como se tivesse sido demitido sem justa causa. Sim. Então, caracteriza ali uma rescisão indireta do contrato de trabalho, além de sofrer as consequências também de uma indenização por danos morais e, se for o caso, danos materiais. Então, as consequências para a empresa, além da reputação, da imagem perante a sociedade, também é financeira, é muito grande. Sim, e as consequências também, né, para a pessoa que sofre isso é muito grande, né? Muito grande. Além da perda de produtividade, que eu acredito que é o mínimo aí, né? É o que menos chama atenção, mas a pessoa tem ansiedade, tem crises. Enfim, a doutora Paola tocou em pontos muito delicados aqui. E um ponto que chama atenção, gente, é a questão da informação. Olha a importância, né, dessa live de hoje. Você está informado. Eu vou chamar os comerciais, doutora Paola, mas em seguida, assim que a gente voltar, a gente volta nesse tema, tá, gente? Aproveita aí para chamar quem não está assistindo a live ainda. Conheça o consultório do Dr. Gustavo Belosi, seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais.
Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. Pessoal, tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência na clínica do Dr. Renato Deogildes e dizer que eu tô muito feliz com o meu resultado, mudou muito a minha vida, nunca é só sobre estética, né? Mudou muito a minha autoestima e minha vida como um todo. Então, muito obrigada, Dr. Renato, e a toda a equipe, fui muito bem recebida e tô muito satisfeita com o meu procedimento. Explore o perfume das flores. Conheça as 4 fragrâncias da linha Boutique em Flores da Aromatique Viçosa. A flor de figo, a peônia, a lavanda e a orquídea baunilha são os aromas do outono para deixar sua casa, carro e escritório extremamente perfumados. Voltamos com a doutora Paola falando sobre assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Doutora, eu tô com uma dúvida aqui, que eu acho que é a dúvida do pessoal que está assistindo. O assédio moral e sexual, ele acontece só no ambiente de trabalho de empresa privada ou nas empresas públicas também ocorre? Então, doutora Patrícia, o assédio sexual e moral, ele não necessariamente ocorre somente nas empresas privadas. Nós temos muitos casos, inclusive, a gente atua na administração pública. Sim. Então, aqui na nossa cidade, por exemplo, nós temos casos envolvendo universidades, órgãos mesmo da administração pública, prefeituras. Não falo necessariamente no município de Viçosa, isso acontece em qualquer local. Então, assim, a gente encontra o assédio sexual e o assédio moral em todo o ambiente laboral, seja ele de empresas privadas ou empresas públicas, tá? Autarquias. Sim. É comum mesmo. E a gente vê muitos casos, inclusive, de servidores públicos que encontram dificuldade para fazer uma denúncia ou encontram dificuldade para demonstrar que estão passando por aquela situação de assédio e chegam a pedir exoneração. Nossa, então é grave mesmo, É extremamente grave. E, infelizmente, é comum. Vocês não imaginam a quantidade de casos, de denúncias, né? Que nós temos conhecimento e chega pra gente de servidores públicos passando por situações de assédio, vivenciando essa situação. Recentemente teve um caso que foi muito divulgado na mídia, inclusive, se não me falha a memória, foi no final do ano, de uma policial civil que vivenciava, na verdade, uma situação de assédio moral enorme dentro de uma delegacia na qual ela atuava, e que ela, não aguentando mais aquela situação, ela chegou a cometer suicídio. Então eu falo assim aqui com vocês, porque isso foi na mídia social, ela chegou a ser muito divulgada. O caso dessa pessoa, se não me falha a memória, aqui na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Enfim, e ela não aguentou aquela pressão do ambiente de trabalho. O assédio moral era um ambiente, no caso dela, muito masculinizado. Sim. Ela não se sentia abraçada, atendida, ouvida, e acabou ali, chegou a fazer denúncias, mas não resolveu o problema dela e ela não aguentou e acabou cometendo suicídio. Triste, né? Muito triste. É muito triste e muito sério, né? E aí a gente acaba voltando até os relatos que você trouxe, né? Que você escuta muito lá no seu escritório. O quanto que isso afeta a saúde emocional, a saúde física, chegando até o suicídio, né? Exatamente. É muito sério. E o que as empresas podem fazer, né? Por exemplo, vamos supor que eu sou dona de uma empresa. O que eu posso fazer para inibir mesmo, né, esse tipo de atitude nesse ambiente de trabalho, seja empresa pública ou privada? É importante, aqui eu falando na esfera trabalhista do empregado da empresa privada, o seletista, aquele
da carteira de trabalho, gente, seletício é aquele que tem um vínculo de emprego, né? Que deveria, se não for o caso, ter registro na carteira de trabalho, né? Mas, nesse sentido, a gente tem que entender que a empresa privada, ela responde na qualidade ali dos atos cometidos por seus prepostos, tá? Então, nós temos ali uma situação, vamos dar um exemplo aqui, em que uma vítima, ela sofre assédio moral no ambiente de trabalho e ela procura um advogado para ajuizar a ação. Sim. Muitas vezes elas chegam com aquele intuito de justiça, eu quero fazer justiça, e o intuito muitas vezes não é ganhar dinheiro, porque aquele dinheiro que dá no processo, gente, não enriquece, né? O caráter de uma indenização, nos casos de assédio moral e assédio sexual, é um caráter pedagógico, né? É claro que a indenização por danos materiais vai cobrir eventuais gastos, psicólogos, tratamentos, medicamentos que muitas vezes a pessoa utiliza, mas o caráter é punitivo e pedagógico. Sim. Então, não é enriquecer a pessoa. Então, muitas vezes o que a gente enxerga é que a pessoa quer simplesmente assim, olha, eu quero fazer justiça, eu quero provar e mostrar que, de fato, eu passei por esse assédio moral naquele local. E elas chegam com aquela intenção, aquela mágoa tão grande com relação àquele colega que cometeu o assédio, mas elas imaginam que a ação judicial vai ser em face do colega. E não é em face do colega, é em face da empresa, do empregador. Então, o empregador, ele que vai responder no ambiente de trabalho. Por isso, a responsabilidade e manter um ambiente de trabalho sadio é do empregador. Sim. Ele é responsável por todos os atos de seus prepostos. Ah, mas eu não tinha conhecimento que estava ocorrendo um assédio moral, um assédio sexual ali. Uhum. Mas o que ele fez, o que ele adota dentro da empresa dele para que aquele empregado consiga ir até o RH, justamente, ir até o setor responsável. Existe um compliance, existe um canal de denúncias, existe uma pessoa específica que vai receber aquela informação com imparcialidade, com ética e vai investigar. Sim. Né? Então, as empresas, elas precisam entender da responsabilidade que elas têm no ambiente de trabalho, que tem que ser um ambiente sadio, né? Um ambiente rígido. Sim. E que, no eventual processo, elas irão responder ali, né? E elas vão, obviamente, numa eventual condenação, arcar com os valores. Então, é interessante você ter um canal de denúncias, onde o empregado possa fazer essa denúncia. Você pode fazer através do seu site, pode fazer através do Instagram, né? Tem diversas maneiras que você consegue montar e ter um canal de denúncias. E esse canal, ele é confidencial, por exemplo, né? Vamos supor aqui, vamos usar a Brenda, gente, como exemplo. Eu sou funcionária da Brenda e você também. Uhum. E aí você começa a fazer assédio moral comigo. Uhum. Aí a Brenda teria que me disponibilizar um canal, né? Como a minha patroa. Sim. E esse canal é confidencial ou eu jogo lá e todo mundo vê? Não, é confidencial. Somente o setor responsável. Muitas empresas, inclusive, terceirizam esse serviço, o que não é legal. Porque como que uma empresa terceirizada vai receber aquela denúncia e vai investigar? Sim. Então tem que ter um setor responsável, uma pessoa responsável. Se você não tem um canal de denúncias, você precisa ali ter condições de que aquela pessoa procure fulano de tal. Eu sei que ele é responsável pelo RH, ele que recebe esse tipo de denúncia. E tem que ser uma coisa sigilosa. Obviamente precisa de sigilo, né? Principalmente quando se trata de uma denúncia. Precisa realmente averiguar se aquilo está acontecendo, se foi um equívoco, se foi uma denúncia falsa, né? Sim. Precisa estar também enraizado, precisa estar na cultura dessa empresa que, de fato, ela repudia aquelas atitudes que se caracterizam como assédio sexual e assédio moral. Se a empresa recebe uma denúncia e nada faz, você acha que um outro empregado, se passar por uma situação semelhante, vai ter coragem de fazer uma denúncia? Não vai. Exato. Né? Eu tenho acompanhado, doutora Paola, na sua rede social, que você trabalha muito com empresas, trabalha também, né, como funcionário, mas eu vejo que você trabalha também
o compliance, seria essa questão de organização da empresa, né? Ter todos os setores ali bem organizados, prevenção, seria Justamente. mais ou menos isso? Basicamente, o compliance é um pouquinho complexo falar, mas, na verdade, a empresa precisa ter o quê? Um código de conduta, código de ética, código de conduta dos funcionários, dos empregados, enfim, e um código de ética, onde, inclusive, vai falar que repudia esse tipo de atitude de assédio moral, assédio sexual, por exemplo. Precisa ter um canal de denúncias. Então, o compliance, ele vem, na verdade, com uma política que você vai implementar dentro da sua empresa para você andar de acordo com a legislação brasileira. Sim. Justamente para evitar demandas trabalhistas, né? Então, como você deve fazer? Procurar um advogado especialista em direito do trabalho, implantar o compliance na sua empresa, porque hoje a gente tem que atuar muito no preventivo. O brasileiro tem aquela mania de deixar o circo pegar fogo para procurar um advogado, né? Então, a gente tem que procurar atuar ali antes de acontecer. Isso você faz como? Você procura um especialista e ele vai investigar, vai avaliar a situação da sua empresa e vai falar, olha, você tem que fazer essa alteração, você deve modificar aqui. A gente tem muito problema que a gente vê com questão de horas extras, né? Registro de ponto de empregado. Então, são situações pontuais e muitas vezes pequenas e fáceis de serem resolvidas, mas que as pessoas vão levando a sua ação, empurrando com a barriga e quando chega lá na frente, se assustam porque recebem ali uma notificação de um processo com valores altíssimos, 100 mil reais, 200 mil reais. Isso para uma grande empresa, muitas vezes é um valor pequeno, mas para uma empresa pequena, uma microempresa, para um MEI, é a mesma coisa que você fechar as portas. Exato. E a política de compliance, na verdade, vem justamente para mitigar os riscos e a empresa andar conforme a legislação brasileira, de maneira a evitar processos. Isso pode ser feito também, por exemplo, em instituição pública? Também. As instituições também podem e devem implementar um compliance ali dentro delas também, para evitar qualquer tipo de risco de um processo. E a questão da reputação, que a gente comentou anteriormente também. Reputação, seja da empresa privada ou seja ali da instituição pública. Exato. Doutora, você que está atuando, né, mais nessa linha de frente, o que você acha e tem percepção que são os desafios? Os maiores desafios, nesse caso, é justamente levar informação para os empregados, para as vítimas de que de fato estão passando, eles entenderem que estão passando por uma situação e que ela precisa fazer uma denúncia, né? E aí muitas vezes as pessoas encontram dificuldade justamente em como produzir provas. Como que eu vou comprovar? Principalmente o assédio sexual. Porque o assédio moral, ele pode ser cometido de uma pessoa para outra, ou pode ser cometida por um grupo de pessoas. Pode ser um grupo de pessoas que assediam moralmente um único colega, ou um único colega que assedia o grupo de pessoas, né? E o assédio sexual ainda é mais difícil de ser comprovado, gente, porque ninguém comete o assédio sexual na frente dos outros. Exato. Principalmente a questão de toque, de agarrar a pessoa, de tentar beijar. Isso acontece entre quatro paredes. E aí o que acontece? A gente tem uma situação complicada porque do direito do trabalho, o empregado, quando ele alega o assédio sexual ou assédio moral num processo, ele que tem que comprovar que ele vivenciou, que ele estava passando por aquela situação, e não a empresa. O ônus da prova é justamente da vítima que ajuizou aquela ação. E aí, como que eu vou provar que eu passei por essa situação de assédio sexual e assédio moral? Aí nós temos vários tipos de prova que a gente tem que entender, compreender, porque se você estiver passando por uma situação dessa, fique atento para você conseguir já provas para um eventual processo. Isso pode se dar através de mensagens, seja por WhatsApp, seja mensagens eletrônicas, e-mail, por exemplo. Pode se dar através de gravações, sejam gravações de áudio, gravações de vídeo, né? E também através de testemunhas. Muitas vezes uma testemunha vê uma situação específica. Então a gente tem, assim, as possibilidades de comprovar o assédio sexual, geralmente por gravações, por mensagens, testemunhas, né? Então, se você está passando por uma situação de assédio, teve uma situação específica hoje, anota
o que aconteceu para você não esquecer, né? Gente, eu não vou deixar a doutora Paola dar todas as dicas. Por que que eu não vou deixar? Porque se você está passando por uma situação dessa, você precisa de um advogado especialista. Sem dúvida. Né? E não vou deixar ela entregar o ouro aqui, porque ela é referência nessa área. Infelizmente, o nosso tempo também está acabando, doutora, e eu gostaria de fazer um outro agradecimento especial, carinhoso a você, né, por ter estado aqui nessa noite. Eu sei que você tem muitos compromissos, sei que não foi fácil aí organizar a sua agenda, mas fica aqui o meu agradecimento enquanto profissional, colega de profissão, né, enquanto amiga. É uma pessoa que é referência para mim, né, nessa área de direito de trabalho, e eu fico muito feliz por você ter nos dado a oportunidade de compartilhar conhecimentos tão preciosos como assédio moral, assédio sexual. Também já passei pelo assédio moral, e eu sei que não é fácil, né, mas você, né, compartilhou a sua experiência, e aí eu fico feliz também por ter nos dado a confiança de compartilhar essa experiência tão íntima sua. Agradeço mais uma vez a Brenda, a essa responsabilidade de estar aqui, né, no Brenda Pode, o Encontre Tanto, e realmente é o Encontre Tanto, gente. A gente sai daqui rica de informações, né, e nos sentindo conectada com vocês e com a Paola. Olha, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre esse assunto tão triste, mas ao mesmo tempo tão importante, né? Agradeço então, Patrícia, pelo convite, agradeço a Brenda e parabenizo o canal mais uma vez por trazer tanto enriquecimento para quem está assistindo, para quem segue, quem ainda não segue nas redes sociais, né? Vai lá. Mas eu agradeço o convite, a oportunidade e a confiança no meu trabalho. O meu carinho por você é enorme, é recíproco, você sabe disso. Fica aqui minha eterna gratidão. Boa noite, pessoal. Brenda Pode, o Encontre Tanto.